a nossa cordial saudação fraterna. Hoje, celebramos o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, junto à Mãe do Senhor. Na liturgia, o Espírito Santo da Igreja realiza em nós a vida de Jesus ressuscitado, ou seja, torna presente os acontecimentos da salvação e os coloca em comunhão com o corpo de Cristo, a santidade e a missão. Temos, portanto, no nosso coração a efusão do Espírito Santo, que é derramado hoje em toda a Igreja. Com fé, iniciamos esta celebração. Estamos aqui reunidos, estavam em Jerusalém, só quando vivemos unidos é que
Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor Ele está em nós. Nos reunimos nesta manhã de Pentecostes para nós assistir. Sejam bem-vindos, vocês presentes aqui na Catedral. A você que está conosco pelas redes sociais, que possamos hoje, dia de que o Espírito Santo renove a face da terra, principalmente a terra do nosso coração, às vezes crescida e reída pela presença do Espírito, da qual nós não acolhemos na nossa vida. Desta Santa Eucaristia, nos coloquemos a misericórdia do nosso Deus, pedindo perdão dos nossos pecados. De nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito para o coração, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, Tem piedade de nós. Senhor, que nos tornastes vosso corpo e vosso sangue, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Piedade de nós. Deus, rico em misericórdia, que Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conceda a vida eterna. Tirai de pecado.
da direita de piedade. Glória a Deus, ao das paz na terra. Ó Deus, que pelo mistério da fé de hoje, santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e amai por do Espírito Santo e realizai agora a ação dos fiéis, as maravilhas que operaram na pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Espírito Santo é o grande dom do ressuscitado. Gera unidade dos nossos corações a missão evangelizadora. Ouçamos atenção. Dos apóstolos. Quando o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, do céu um barulho, foi uma forte ventania que encheu a casa onde ele se encontrava. Então, apareceram línguas como de fogo, que se partiram sobre cada um deles. Todos cheios do Espírito e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito inspirou. Morava em Jerusalém, deu devotos de todas as nações do mundo. Quando houve barulho, juntou-se a multidão. Todos ficaram confusos, pois cada um dos discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos? Como nós escutamos a nossa própria língua? Nós que somos partos, netos e netas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar, e da terra toda face renovar.
e a terra toda face renovar, e a terra toda face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Deus se alegra com as vossas criaturas. E da terra toda face renovar. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito, renasce, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovais. E da terra toda face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje, seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovar. E da terra toda face renovar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministério, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que se realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição reganso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei-luz bendita, chama que crepita,
anjo lavar, ao seco regar, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer, o frio aquecer. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde Espírito Divino e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus.
Meus queridos irmãos e irmãs, que festa bonita nós estamos vivendo. Como é bonito, como é belo viver a fé na igreja, na comunidade de fé. Espero que você tenha feito uma santa, uma bela caminhada, que começou com um retiro de 40 dias, que foi a nossa quaresma, para preparar, para celebrar o mistério central da nossa fé, que é a ressurreição do Senhor. Vivemos depois uma semana que nós chamamos de santa, onde mergulhamos no mistério da dor, do sofrimento, da morte, mas da ressurreição do Senhor. Ele está vivo, Ele está no meio de nós. E depois fomos celebrando este mistério pascal durante 50 dias. Estamos encerrando esta bela, esta linda caminhada. Nós precisamos, ao terminar este tempo pascal, terminar de uma maneira melhor. Não podemos terminar do mesmo jeito que começamos. Temos que ser criaturas novas. E é muito bonito porque esta festa, o mistério da ressurreição, que nós chamamos de Páscoa, é celebrada na Páscoa, no domingo de Páscoa, em cada domingo que nós nos reunimos para a Santa Eucaristia, mas é celebrado também no mistério da Ascensão do Senhor, no mistério da vinda do Espírito Santo. Hoje celebramos Pentecostes, o início da igreja, da missão da igreja. Jesus contava para a sua missão, para ele realizar a missão, com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Agora ele diz: a missão é de vocês, mas vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Eu dou o Espírito a vocês, o meu Espírito, para que vocês possam continuar a missão. Por isso não tenham medo. Coragem, abram as portas. Vão para todos os cantos e recantos anunciar a alegria do Evangelho. Por isso, meus irmãos e irmãs, o primeiro momento da nossa meditação de hoje é entender que Pentecostes é hoje. Pentecostes é sempre. Pentecostes não foi somente naquele dia em que um grupinho de discípulos e discípulas assustados, com medo, e que de repente se sentiram fortes, encorajados, movidos pelo impulso do Espírito que os levou a romper as portas, as barreiras e sair pregando e sair anunciando a todos a palavra de Deus. Pentecostes é hoje. Pentecostes acontece aonde? Em cada um de nós. Em cada um de nós. Eu acho bonito na Crisma, e hoje nós estamos aqui na liturgia todos de vermelho, não é? E eu sempre digo, vocês vão receber o Espírito Santo aonde? Dentro de nós. Deve acontecer dentro de nós. Às vezes a gente fica procurando o Espírito Santo achando que é uma pomba, né? Como diz o texto, que é um fogo. Ou então que o Espírito Santo derruba a gente no chão para a gente fazer barulho. Não. O Espírito de Deus continua descendo sobre nós hoje, nos envolvendo em silêncio, seduzindo-nos, sem imposições, sussurrando-nos palavras de amor infinito e nos ensinando a olhar o mundo e a vida com os novos olhos, com um novo olhar. Essa foi a grande missão que a primeira comunidade viveu, a primeira experiência da comunidade. A partir da vinda do Espírito Santo sobre eles, dentro de cada um deles, eles começam a enxergar o mundo com um novo olhar. Não mais do medo, mas cheios de entusiasmo, de alegria e de esperança. Começam a entender que a morte não tem a última palavra.
Jesus é o vencedor da morte. Por isso nós ouvimos na primeira leitura de hoje que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, na igreja, estavam na comunidade. Esta é a primeira imagem da igreja descrita no Novo Testamento. A reunião dos discípulos e discípulas de Jesus escondidos no cenáculo, fechados, com medo. Esta nossa celebração aqui hoje, meus queridos irmãos e irmãs, repete a mesma cena do cenáculo. Os discípulos e discípulas de Jesus, que somos nós hoje, estamos reunidos. E quando nós estamos reunidos, unidos, ouvindo a palavra, em oração, partindo o pão, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem. Por isso, cada Eucaristia que celebramos, o Espírito Santo vem. Se nós estamos unidos, se nós escutamos a palavra, partimos o pão, não é? O Espírito Santo se coloca no meio de nós. Para quê? Para que o Espírito Santo vem no cenáculo? Para encorajar os discípulos de ontem e de hoje, os discípulos de Jesus, a sair do cenáculo e ser testemunhas da ressurreição do Senhor. Veja bem, minha gente, o Espírito Santo não deixa a gente trancado aqui dentro, ele empurra a gente para fora do cenáculo. Vão ser minhas testemunhas, vão ser minhas testemunhas. Nos discípulos de Jesus, nós nos reunimos como igreja, mas aqui na igreja não é o lugar onde se vive plenamente o Evangelho, não é aqui. Aqui nós nos alimentamos com o Evangelho, aqui nós nos alimentamos com a Eucaristia, para viver plenamente o Evangelho no meio do mundo, no dia a dia. É lá no trabalho, não é? Nos conflitos da casa, da família, do seu trabalho, é na escola. É lá que a gente vai viver, é lá que a gente vai dar o testemunho de Jesus. Na igreja não, na igreja nós vamos nos alimentar do Evangelho. Temos que dar também o testemunho de fraternidade, porque às vezes a gente briga entre nós dentro da igreja, não é verdade? E damos contra-testemunho. Mas o maior testemunho nosso é no mundo, é no dia a dia de nossas vidas. Aqui nós vamos nos alimentando do pão eucarístico, do pão da palavra. No dia de Pentecostes, vocês perceberam que Pedro pregou o Evangelho saindo ao encontro do povo. De repente, aqueles homens com medo, trancado, de repente Pedro está falando para o povo. Está dizendo, está gritando, anunciando o Evangelho ao povo. Hoje nós pregamos o mesmo Evangelho saindo da igreja e vivendo no meio do povo. Quando o Papa Francisco fala da igreja em saída, não é invenção do Papa Francisco. O Papa Francisco está falando desse texto de Pentecostes. É isso. Não há sentido. E aí as nossas pastorais, os nossos grupos, os nossos movimentos, bonito, vivem uma coisa muito bonita, às vezes dentro da igreja, mas esquecem de sair do cenáculo. Esquecem de ir ao mundo. Quantos casais estão passando por crise, por dificuldades, por problemas? E nós às vezes ficamos no nosso cenáculo, no nosso grupinho. O Espírito abre a porta para a gente ir ao encontro das pessoas. Bonito o nosso Homens do Terço, bonito. Mas nós rezamos no cenáculo. Não vamos rezar na casa do homem que não vem, do homem que está bebendo, que judia da esposa. Olha aí, aqui é o cenáculo, mas o Espírito abre as portas para a gente ir ao encontro das pessoas. O Papa São João Paulo II dizia no jubileu do ano 2000, que nós,
a partir do ano 2000, deveríamos deixar de bater o sino e ficar esperando o povo vir para a igreja. Mas que a igreja deveria ir ao mundo, ir às pessoas, ir aos cantos e recantos. Essa é a missão que o Espírito pede de todos nós. Nós somos, portanto, batizados no Espírito Santo para passar alguns momentos dentro da igreja, mas para dar testemunho do Evangelho no meio do mundo. E isso, minha gente, graças ao Espírito Santo. Graças ao Espírito Santo. E o texto de hoje diz que esse Espírito, que na igreja nós fazemos esse testemunho de diversos modos, com diversas atividades. Esse é um exercício evangelizador realizado na forma uma palavra que estamos usando muito nesses tempos, na forma de sinodalidade. Sinodalidade. Podemos compreender isso na segunda leitura. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo com vários membros, aonde cada membro testemunha o Evangelho de modo diferente, em todos conduzidos pelo Espírito Santo. Por isso, nesta semana, nós temos a semana de oração pela unidade dos cristãos. É a diversidade dos cristãos. Nós somos católicos, mas tem outros irmãos cristãos também que vivem o Evangelho a partir de suas igrejas. Na igreja católica há uma diversidade. Nós temos a renovação carismática, mas nós temos o apostolado da oração, nós temos a mãe rainha, nós temos as comunidades eclesiais de base. Não é que um é mais importante do que o outro, é a diversidade no modo de viver e de expressar a fé. Movidos pelo Espírito. O que é que nos faz sermos igreja? É justamente a unidade entre nós. Diversidade no modo de agir, unidade na mesma fé e no mesmo apostolado, testemunhador do Evangelho. Por isso, meus irmãos e irmãs, não tem sentido as críticas contra algumas atividades da igreja. Não tem sentido as agressões contra o Papa, contra bispos, contra propostas pastorais. São declarações de quem não é capaz de compreender a sinodalidade, explicada por São Paulo, que nós ouvimos hoje na leitura no exemplo do corpo. Pentecostes é a grande manifestação da sinodalidade, das diferenças entre nós. Foi muito interessante porque eu chamei a coordenação da renovação carismática e disse para eles: vocês vão animar a novena de Pentecostes e vão animar o dia de Pentecostes. Esse ano, celebrado em cada paróquia. O ano que vem, na região, vamos juntar todas as paróquias. E no terceiro ano de toda a diocese, os grandes encontros da diocese. E aí alguém gritou lá: mas Pentecostes não é da renovação carismática. Eu disse: não é não, é da igreja. Não é propriedade da renovação carismática. Mas como Deus deu a eles este chamado, essa missão na igreja, eles devem animar os outros irmãos, não para trazer para a renovação, mas para animar da presença do Espírito no meio da igreja, porque nós esquecemos o Espírito, minha gente. Esquecemos do Espírito na vida da missão da igreja. Trancamos o Espírito. E por isso muitas vezes ficamos fechados no nosso próprio mundo. A sinodalidade da igreja expressa pela atividade evangelizadora. Declara que não vivemos na uniformidade, mas na diversidade, unidos pela mesma fonte que é o Espírito. Eu falo demais, deixa eu passar para o Evangelho de hoje. E que eu quero ficar apenas com uma frase
do Evangelho de hoje, que é riquíssimo, não é? Diz o Evangelho de hoje, o versículo 22, que Jesus, depois que eles com medo, trancado, entra, coloca-se no meio deles, no cenáculo, diz: a paz esteja com vocês. E o que fala Jesus? Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Veja bem, Jesus não falou: fiquem sempre aqui dentro, rezando, fiquem aqui, vocês estão seguros, aqui vocês estão... Como o Pai me enviou, eu também envio. E o versículo 22 diz que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Lá em Gênesis, depois você leia em Gênesis a criação, não é? Deus, ao fazer o homem e a mulher do barro, depois de feito do barro, Deus também soprou. Aqui para a gente guardar e gravar bem isso, né? Lá em Alagoinha, numa escola, uma visita pastoral, eu falando da criação, e Deus soprou sobre o barro para as crianças. E aí eu perguntei: por que Deus soprou? O menino respondeu: para secar. Não é para secar. O hálito, o Espírito de Deus está dentro de nós desde a criação. Por isso eu não posso tirar a vida de ninguém. Por isso eu não posso agredir a ninguém. Quando eu agredir uma pessoa, eu estou agredindo o próprio Deus. A gente diz que o outro é a imagem de Deus, não é? Templo de Deus. Deus habita em nós. Jesus, ao soprar, recria novamente a criação, o homem. Ele se torna filho, amado, na força do Espírito, para viver esta filiação divina. Recorda para cada um de nós o sopro de Deus já na criação do mundo. Já na criação do mundo. Por isso a imagem do soprar sobre eles no Evangelho contém uma riqueza muito bonita, muito elegante. O sopro significa compartilhar o que é mais vital de uma pessoa, a sua própria respiração. Eu dou a você a minha respiração. Deus. O seu espírito, todo o seu dinamismo de Deus está dentro de nós. Está dentro de nós. Por isso a comunidade dos seguidores de Jesus, ao compartilhar com ele o mesmo sopro, torna-se uma comunidade conspiratória, uma comunidade que respira junto. Ao soprar o Espírito, Jesus e os seus discípulos respiram o mesmo ar, o mesmo sonho, a mesma utopia do reino. O sonho de Jesus é meu. Padre Zezinho canta bonito, né? Sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Por causa do quê? Do sopro, o Espírito, que recebemos no batismo. No batismo Deus soprou sobre nós. Que recebemos no sacramento da crisma, Deus soprou sobre nós. Por isso o sonho de Jesus é o meu sonho, o desejo de Jesus é o meu desejo, o evangelho de Jesus é o meu evangelho, é o evangelho da minha vida. O ressuscitado, através da eficácia do sopro do Espírito, reconstrói as nossas relações rompidas, afasta o medo, abre-o no horizonte da missão. Com a força do Espírito, a vida se torna profecia de ressurreição, profecia de vida. Por isso Jesus, depois de soprar, diz: a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Diz isso a todos, à comunidade, diz a nós hoje. Quer dizer, nós nos tornamos, pela força do Espírito, construtores de pontes, construtores e construtoras de relação fraterna. Minha gente, como estamos necessitados nos dias de hoje de sermos ministros da reconciliação.
perdoadores dos pecados do mundo. Qual é o pecado do mundo hoje, minha gente? O fechamento ao Espírito. Por isso a intransigência, a intolerância, por isso a vingança, o ódio, marcado dentro de nós hoje. Por isso as nossas famílias divididas. As nossas famílias divididas. Porque nos fechamos ao sopro do Espírito. Não é? A tarefa, a missão, ide pelo mundo. Eu, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Porque se nós cristãos não perdoamos, não construímos pontes, quem vai fazer? Quem vai fazer? E aí nós temos uma dívida muito grande na nossa missão, na reconstrução da vida fraterna. Termino. Por isso o nosso tempo de hoje pede que nós sejamos homens e mulheres do vento. Homens e mulheres do vento, que ajudam o mundo a respirar, a sentir a vida palpitar, que buscam na terra viver o sonho de Jesus, o sonho do reino, que alimentam as chamas da esperança nos corações sonhadores, que se reconhecem humildes ante a misericórdia e o infinito amor de Deus, que acreditam na força dos pequenos, que acreditam nos gestos simples, que vibram com as conquistas justas e que se compadecem da miséria do humano, que cuidam de tudo e de todos com ternura e com carinho. Que Nossa Senhora, Mãe do Cenáculo, Mãe da Igreja, cuja festa celebraremos amanhã, que ela nos ajude a enfrentar os desafios do tempo de hoje, com esperança, com entusiasmo, com a alegria do Evangelho, porque temos o Espírito dentro de nós, no meio da sua igreja, que faz novas todas as coisas. Amém. Creio em Deus Pai, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado. desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus. está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com coração confiantes, dirijamos ao Pai do céu as nossas preces nesta festa de Pentecostes. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai vossa igreja, que está em Pesqueira, para que seja um sinal da luz de Cristo, nós vos pedimos. Enviai vosso Espírito, Senhor. Senhor, vivendo em tempos de provação, vosso povo vos suplica, dai-nos o dom da fortaleza, para que saibamos passar pela tribulação. Proclamando o vosso poder e a vossa glória, nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai os cristãos, para que perseverem na busca da unidade, nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai nossas pastorais, movimentos e grupos de evangelização, para que se mantenham perseverantes em sua missão, nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai as consciências de todos nós, batizados, para que assumamos o compromisso na defesa dos direitos dos pequenos e dos pobres, nós vos pedimos.
enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Faça a sua prece no seu coração. Ó Pai de bondade, acolhei as preces aqui apresentadas nesta celebração de Pentecostes. Mas olhai também aquelas que trazemos em nossos corações. Envia teu Espírito para que não tenhamos medo de anunciar a alegria do Evangelho. Pedimos isso por seu Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Maravilha, Senhor, estar aqui, sentir-se igreja reunida a celebrar, apresentando os frutos do caminho, no pão e vinho, ofertas deste altar. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Que grande bênção servir nesta missão, missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se igreja, formar comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Que graça imensa viver a mesma fé, ter esperança de um mundo bem melhor, na caridade sentir-se familiares, lutando juntos em nome do Senhor. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Reze, meus irmãos e irmãs, para que as nossas ofertas, o nosso coração, o nosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício
e nos manifeste toda a verdade segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. abençoai a nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, este indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Lembremos nossos irmãos, as pessoas queridas, vivas, e Deus ilumine com o Espírito Santo. E todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, Ele vos oferece conosco, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de seus faltas e a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em língua de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateu, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos de preces, concedei-nos sem cessar vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. E dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, e deu graças, e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcado com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alessandro, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Lucia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, dai, não cessais de criar e santificar estes dons e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde nesta vida até a vida eterna. Amém. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar aos pequenos e pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças renova, vem dar-nos
dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como luz, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. No próximo sábado, às 17 horas, lá em Chucuru, o Alex Amorim, o diácono Alex Amorim, será ordenado sacerdote para servir a esta diocese. Façamos a nossa oração vocacional, pedindo ao Espírito que inspire no coração de tantos jovens, de tantos adultos, que podem colocar a sua vida a serviço do reino. Façamos a oração vocacional. Oração vocacional. Senhor da messe, pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que desejam dedicar-se ao reino, na diversidade dos ministérios e carismas. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas e ministros, leigos e leigas. Dá perseverança a todos os vocacionados. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Avisos. Amanhã o Santo Terço será às 18 horas, pois será rezado pela equipe da rádio Agnus Dei. E logo em seguida será a Santa Missa, presidida por Padre Adilson Simões. O terço e a missa serão transmitidas pela rádio Agnus Dei. Nós falamos que o Espírito, quando vem, abre a porta para a gente ir ao mundo. E são tantas realidades que a gente precisa testemunhar Jesus, não é? A nossa diocese, a pedido da visita pastoral que a gente fez, das comunidades e das famílias, nós iniciamos uma casa de recuperação para pessoas com dependência química. O único espaço que nós tínhamos na diocese disponível para esta casa era em Sertânia, um colégio que foi fechado, estava se cedido à prefeitura, a prefeitura construiu outro prédio, não é? E nós então, naquele espaço com um quintal, lá abrimos a casa de recuperação das pessoas com dependência química, sob a responsabilidade da comunidade Boa Nova, da qual muitos conhecem através da figura de Hamilton,
que muito já esteve aqui, muito nos ajudou, principalmente para celebrar Pentecostes. Pois bem, essa casa não é do bispo. Casa não é do bispo. A casa também não é da Boa Nova, da comunidade Boa Nova. A casa é da diocese. A comunidade Boa Nova, quando alguém vai para lá, não pede nada. Não pede nada à família, apenas que a família leve a pessoa, faça os exames que precisam fazer para ser acolhido na casa. Não tem que dar mensalidade, né? É um trabalho gratuito. Como é que se mantém a casa? A casa se mantém com a doação das pessoas. Eu costumo dizer a Milton, a casa vive de esmola. Porque quarto dia de feira, eles vão à feira e vão pedir. Por favor, vocês têm alguma coisa que pode doar para a casa? São José, Moura sabe muito bem disso. Supermercados, eles passam nos supermercados, em Arco Verde. E pessoas generosas que de vez em quando levam lá alguma coisa. Se não tem nada para comer, não se tem nada para comer. Não é? É a casa da nossa diocese. Casa de recuperação de pessoas com dependência química. Foi dado o título de São José, que é o patrono da nossa diocese. A casa também não é de responsabilidade da paróquia de Sertânia. É da toda a nossa diocese. Claro que não é possível todo mundo ir para lá, todo dia a gente está lá. Mas a gente pode estar presente com a nossa doação. E eu recebi um pedido deles, não é? Está precisando, não é? Por exemplo, de uma coisa que eles precisam, é de gilete para fazer a barba. Porque às vezes o rapaz vai para lá e a família desaparece também, fica lá sozinho e ele não tem para fazer barba. Um desodorante, material de higiene e de limpeza para fazer limpeza na casa. Eu vejo que você pode colaborar, viu? Para que aqueles irmãos nossos, é o Pentecostes seu, não é? De ir ao encontro desses irmãos e irmãs. A irmãs não temos lá, mas temos outras casas da Boa Nova. Aquilo que não serve para a nossa casa, o que não dá a nossa casa, a gente também distribui, partilha, não é? Então faça essa doação. O diácono Moura fica responsável por acolher, para receber essas coisas, não é? Mas eles me pediram muito que fosse possível a gente dar, não é, para a casa lá de Sertânia, principalmente material de fazer barba, porque a casa é grande, né? Precisa material de higiene e limpeza. Depois nós vamos levar o senhor lá para ajudá-los a fazer o detergente, viu? Para vender, né? Para ajudar e também a limpeza da própria casa, não é? Então aquilo que você puder ajudar, colabore com a nossa casa São José, colabore, são 20 rapazes que estão lá, né? A gente mantém esses 20 rapazes com a doação, com a generosidade das pessoas. E no próximo sábado, às 5 horas da tarde, o nosso diácono Alex, que trabalhou aqui na catedral, será ordenado sacerdote lá em Chucuru. Eu pediria que cada um de vocês, nesta semana, rezasse uma Ave Maria pela sua ordenação. Tá certo? Não esqueça de colocar ele no coração de Nossa Senhora. Bom dia a todos. Avisando da programação de hoje à tarde, que a igreja vai ficar aberta a partir de 3 horas, para o momento de louvor de Pentecostes, terminando com a missa às 7 da noite. Vamos ficar em pé para recebermos a bênção solene de Pentecostes, neste dia tão bonito. Mais uma vez nós pedimos: enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. E da terra toda a face renovar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, os conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém.
aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Peço ao Padre Reginaldo que também abençoe o povo de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou para celebrar a sua glória entre os povos, para dilatar